Bom dia a todos, a todas, pessoal que está em casa, pessoal aqui presente, tudo bem com vocês? Vamos continuar os estudos da estrutura de pensamento. Vocês já estão avançando já em direção aos últimos tópicos, né? A gente vai estudar hoje, dia 3 de setembro, os tópicos 26 e 27. Como é que está sendo até agora? Tudo bem? O professor Cadu está se preparando para a defesa de mestrado dele, na segunda-feira. E aí, a gente está trabalhando em equipe aqui para dar conta dessa tábua de estrutura de pensamentos, né? Então, dando início ao estudo dos princípios de verdade. A gente estava falando aqui, antes de começar, que a Ju e a Sônia, a Ju não gosta muito de gatinhos, e a Sônia também nunca teve muita experiência de ter gatos, mas gosta de cachorro. Algumas pessoas têm proximidade com animais, outras têm aversão, por exemplo. E isso já entra um pouco na história dos princípios de verdade. O que são os princípios de verdade? Dentro do estudo da estrutura de pensamento, é o tópico que investiga todos os elementos que a gente pode aproximar ou afastar da estrutura de pensamento com outras pessoas, em relação a outra estrutura de pensamento. Ou, no caso, né, a gente estava falando aqui dos bichinhos também, dos animais, das coisas, dos lugares, mas é tudo aquilo que tem algum tipo de proximidade ou afastamento. Não necessariamente é uma questão de vontade ou de controle. Vocês já tiveram uma experiência, por exemplo, de bater o santo com alguém? Sem explicação nenhuma. Chegou, encontrou, a primeira vez, às vezes, bateu o santo. Quando... Exatamente. Às vezes acontece o oposto, né? Não tem explicação nenhuma, mas por alguma razão que não sabemos identificar e nem explicar, não consigo ficar perto dessa pessoa. Não consigo conviver com essa pessoa. Lembrando que quando a gente estuda a estrutura de pensamento, dividida de forma cartesiana nos tópicos, é apenas uma questão de estudo. Na vida, às vezes a gente não consegue separar tão didaticamente um tópico do outro, uma situação, em uma determinada situação, mas aqui a gente sempre vai avaliar quando esse tópico é presente e tem um peso subjetivo muito forte para a pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, não tem o peso subjetivo do princípio de verdade, eu posso falar sobre qualquer assunto, às vezes aqui eu estou conversando qualquer coisa, e aquilo não afeta a nossa conversa, né? E pensando no caso de uma terapia, de uma clínica, entre filósofo clínico e partilhante também. Às vezes a pessoa fala da vida dela, não está nem preocupada se você pensa isso ou aquilo, mas quando a pessoa tem nos princípios dela, por exemplo, eu acredito em disco voador. Para mim, isso é uma verdade. E aí, antes de compartilhar isso com a Sônia ou com a Ju, por exemplo, mas espera aí, você acredita? Porque dependendo, se não acreditar, se não compartilhar desse princípio de verdade comigo, eu não quero nem papo. Não quero proximidade, não quero compartilhar uma coisa que para mim é um princípio. E isso pode afetar uma relação de partilhante-terapeuta, por exemplo. Para algumas pessoas é tanto faz. Mas para outras, a gente estava falando agora aqui, do caso da família da Ju, como a política está sendo uma questão da família, assim, não conversar, irmãs que brigaram porque não compartilham da mesma opinião política, e a hora se começar a entrar nesse assunto, ixi, vai ter problemas e não quero falar, não quero proximidade. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, dentro do tópico 1, política, sociedade, não tem essa aproximação.
Então, assim, princípio de verdade, ele pode estar presente em vários tópicos, ou às vezes em nenhum, e ainda assim ter uma proximidade, ou algum afastamento. Eu vou ler aqui para a gente entender melhor a definição e dando alguns exemplos para a gente discutir. Este tópico investiga e mede, eu estou na página 208 do livro A Escuta e o Silêncio, investiga e mede todos os elementos conceituais capazes de aproximar ou antagonizar, harmonizar ou perturbar a interseção de uma estrutura de pensamento com a outra. Percebam que é em relação a outra estrutura de pensamento. Como o imã existencial, vocês já viram o imã funcionando? Como é que é? Quando tem a liga ali, o polo com polo, ele gruda. E às vezes, quando é o polo oposto, se afasta. Por mais que você tente aproximar, não gruda um no outro. Como o imã existencial refere-se aos vínculos, às ligas entre as estruturas de pensamento, em que se estabelece desde a confiança, oferta de compartilhamento íntimo, até insegurança, repulsa aos conteúdos subjetivos do outro. Não implica em laços de reciprocidade. Às vezes acontece, por exemplo, de uma mãe que tem forte princípio de verdade em relação a um filho e não tem tanto com o outro. Apesar de amar os dois, a relação, o tópico 4, emoções, o amor ali, não tem diferença, mas às vezes por questão de afinidade, de ideias, por questão de gosto, e coisas inexplicáveis. Pode ser algo que não sabemos a causa, mas no efeito a gente enxerga, não, realmente a mãe tem vínculo mais forte com esse filho do que com o outro. E às vezes acontece, pode ter tudo batendo, todas as opiniões são parecidas, tudo, mas não bate o santo. Não tem alguma coisa afasta, e não sabemos o que é. E às vezes isso acontece só de um lado. É a mãe em relação ao filho, ou o filho em relação à mãe, às vezes uma pessoa em relação à outra, não necessariamente tem uma reciprocidade. Por isso que a gente analisa em relação à interseção com a estrutura de pensamento de outra pessoa. Não é uma coisa da EP sozinha da pessoa, em relação à interseção com outra pessoa, e não necessariamente tem uma reciprocidade. Nesse sentido, trata-se da disposição, abertura, entrega da subjetividade de alguém capaz de avizinhar, ou razão disso, afastar as pessoas no contexto e circunstâncias que determinam a qualidade da relação entre elas, com ou sem explicações justificadas. Acontecem apenas nos pontos de interseção entre as estruturas de pensamento, podendo, por exemplo, existir nas emoções através do olhar na semiose, tópico 15, mas não ocorrer na verbalização nem através do corpo, sensorialmente. Às vezes a gente gosta de uma pessoa, mas não consegue ficar muito perto, sensorialmente. E acontece também, às vezes, princípios que são pré-estabelecidos entre um casal, por exemplo, uma pessoa que diz, e eu atendo um caso assim, que não aceito traição, inadmissível, não, jamais vou perdoar uma traição, ela já tem isso como um princípio para ela, mas aconteceu uma traição. E aí? E aí, para essa pessoa, um princípio foi quebrado. Pode ser que, via emocional, via amor, existiu uma quebra e nunca mais eu quero olhar para a cara dessa pessoa, se eu quero afastar. E para outras pessoas, não, tudo bem, eu te perdoo, no meu coração fica tranquilo que eu tá em paz, mas eu não consigo mais ter relação íntima com você. Via sensorial, via corporal, quebrou e não volta. Para outras pessoas, quebrou, mas é possível restabelecer um novo princípio, uma nova forma de se aproximar. E às vezes até melhor do que antes, dependendo de como é construído esse novo princípio de verdade. Então, depende. E às vezes
em umas partes, em alguns tópicos, tem o princípio de verdade, às vezes em outros não. Tudo bem, querido? Então, depende da situação. Não se confunde com simples interseções, positiva ou negativa, que podem dar-se em quaisquer tipos de relação. Quando esse tópico percepcional é determinante na consciência, e é assim que a gente procura olhar para ver com mais clareza, é possível, por exemplo, haver uma interseção positiva com relação a outra pessoa, porém sem vínculos de confiança, de troca ou de aproximação. Certas estruturas de pensamento, após a descoberta de uma traição do cônjuge, jamais reatam os mesmos princípios de verdade. Conquanto outras são capazes de perdoar completamente, restabelecendo os mesmos laços. Outras ainda perdoam no coração, porém sem mais o desejo e a partilha na intimidade. Há quem tenha fortes vínculos e desejos de permanecer próximo, justamente àqueles que lhe fazem muito mal, devido a uma aliança existencial de um para com o outro. Às vezes, uma mãe tem grande princípio de verdade com o filho e nenhum com o outro, embora ame os dois. Vocês já viram mães que às vezes estão naquela fase do puerpério e que, por alguma razão, não conseguem ficar perto do filho? E se sentem muito culpadas por isso, porque, né, meu filho, mas não sei por quê, não sabe explicar. Vê o bebê, não quero ficar perto. Já vi relato, por exemplo, de que a mãe estava com medo do filho e não conseguia ficar perto. E aí, o que explica isso? Não sabemos. Às vezes tem uma explicação, às vezes não tem. Todavia, para quem os princípios de verdade não são importantes, pode-se estabelecer, por exemplo, bons laços profissionais de trabalho com aqueles que realmente não gostam e não dividem afinidades. Já viram isso? Às vezes, por exemplo, nossa, não tem nada a ver com você, mas se a gente trabalha junto, convive, tanto faz o que você pensa, a relação profissional é intacta. Porque tanto faz. Se você pensa, se você gosta de disco voador ou não, se você acha que existe ou não, tô nem aí. Mas para quem tem, é gritante, não consigo ficar perto. Assim também, na interseção entre o filósofo clínico e o partilhante, como se esse dissesse, não me importa se você não acredita em discos voadores, o fato é que aconteceu exatamente como eu estou te dizendo. Um atendimento clinicamente pobre, quanto ao método e uso dos procedimentos, no entanto, pode ser muito positivo nos resultados se os princípios de verdade forem de alta qualidade de interseção. E acontece muito isso, assim, às vezes a pessoa não te conhece, né? Às vezes chegam pessoas no meu Instagram porque viram alguma coisa ali que se identificam comigo, por exemplo. Ah, eu quero ser atendido por você, nem sei por quê, mas me identifiquei. E às vezes é o oposto disso. Tem pessoas que justamente porque tem isso ou aquilo, não me identifico, não gostei, sei lá por quê, não quero. Não tem aproximação. Tá dando para entender até agora? Alguma dúvida? O conceito de verdade aqui, empregado, não deve ser confundido com os juízos estruturados no raciocínio, tópico 10, nem tampouco com as crenças, tópico 5. Verdade aqui se refere aos princípios vitais, às forças subjetivas do corpo e da alma, que manifestam desde a afinidade até a repulsão, através dos tópicos mais importantes que caracterizam a malha intelectiva da estrutura de pensamento, sejam por dados emotivos, sensoriais, intuitivos e axiológicos. Nesse caso, também, existe, é sempre na interseção com outra estrutura de pensamento. Por exemplo, o tópico 5, crenças, é o que eu acho, o que eu acredito. Mas o princípio de verdade é na relação com o outro. Às vezes acontece de maneira gratuita, imediatamente, sem razão de ser. Outrora é um fenômeno progressivo e epistemologicamente marcado.
Nem sempre percebidos de forma evidente. Os princípios de verdade são capazes de gerar desde uma profunda credibilidade, aproximamento ao bem-estar, até sentimentos de descrença, zanga ou outros mal-estares. Vamos ao caso da Laura, por exemplo. A avó paterna é um amor de ser humano, garante ela. De toda a família, é aquela a que sempre lhe deu carinhos físicos, afagos no cabelo, muitos beijos. Adorava passar as férias escolares com ela. Uma das coisas que Laura mais gosta é de cozinhar com a avó. Confesse que quem faz quase todo o trabalho, inclusive de lavar as vasilhas, é a avó mesma. Porém, a avó dava um jeito de sempre enchê-la de reconhecimentos e méritos. Laura se sente amada por ela. Esta chegou a lhe emocionar por toda a vida quando disse: minha filha, você pode até estar errada, mas eu vou estar sempre ao seu lado. Laura, só com a minha avó eu sou inteiramente eu mesma, sem precisar pensar no que dizer ou como me portar. Ela me aceita como eu sou e a amo muito. A gente é como alma gêmea, sabe? Só não falo de sexo mesmo, e nem precisa. Algumas intimidades a gente guarda pra gente, né? Percebe? Ah, o princípio de verdade que a Laura tem com a avó, e aí é recíproco nesse caso, né? A avó também fala que você pode até estar errado, mas eu vou estar sempre com você. É uma proximidade que elas têm. Vocês já ouviram aquela música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica? Né? Essa é das antigas, né? É, são duas pessoas que parecem ser opostas. Vou até abrir a letra aqui, que fala assim: Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. O carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. E aí o Eduardo foi na festa. Festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais desse boyzinho que tentava impressionar. O Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2 e eu vou me ferrar. Aí eles trocaram telefone, depois foram se encontrar no parque. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, a Mônica queria ir no cinema. E já começa a apresentar aí diferenças, né? Eles são bem diferentes. E aí se encontraram no parque da cidade, a Mônica de moto, o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho, melhor não comentar, mas a Mônica tinha tinta no cabelo. Eles não eram nada parecidos. Ela era de Leão, ele tinha 16. Ela fazia medicina, ele falava alemão. E ele ainda nas aulinhas de inglês. Olha aí, a música mostrando a diferença deles, de gosto, de estilo de vida. Né? Se a gente fosse pegar pelos tópicos aqui, às vezes o tópico 1 de um tem nada a ver com o do outro. Tópico 3, né? O que um gosta de fazer. Um gosta de bebida, o outro nem gosta de bebida, um gosta de festa. Ela gostava de Bandeira e do Bauhaus, ele de Van Gogh e Mutantes. O Eduardo gostava de novela, jogava futebol de botão com seu avô. Olha aí, nada a ver. Enfim, aí vai dando vários exemplos aqui de diferença, de gostos, estilos de vida, o que eles fazem. E aí que vem, ó, e mesmo com tudo diferente, veio meio de repente uma vontade de se ver. Os dois se encontravam todo dia, a vontade crescia como tinha de ser. Eles começaram a fazer natação, fotografia, teatro, artesanato, e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, coisa que ele não fazia antes. Deixou o cabelo crescer, decidiu trabalhar. E os dois comemoraram juntos, também brigaram juntos, muitas vezes depois. E aqui, olha, dá para ver que eles vão construindo princípios, construindo coisas que vão se aproximando um do outro, mas antes não tinha nada a ver de gosto, de ideia, de estilo de vida. Então, esse é um exemplo que, por exemplo, às vezes não, nada aproxima, mas alguma coisa fez dar vontade de se ver todo dia, de estar junto. Esse é um exemplo de princípio de verdade. Eu vou passar aqui um vídeo
que também exemplifica um pouco mais. Tem como ser mais didática? Aqui, a peneira seria os princípios de verdade da pessoa, né? E aí, interseção com outra, algumas ficam, outras não. Tem. E você vê ela tentando explicar, sei lá por quê, não sei por quê. Às vezes tem explicação, às vezes não tem. E às vezes acontece também, ao mesmo tempo, uma aproximação e um afastamento, simultaneamente. Por exemplo, uma vez, quando eu adotei meus gatinhos, inclusive, quando eu morava em Brasília, meu irmão foi me visitar a primeira vez, e ele também é doido dos bichinhos, igual eu, adora, igual a Felícia, né? Quer pegar, apertar. Mas aí chegou lá, não sabíamos, ele agarrou os gatinhos, apertou, nananã, deu um tempinho, começou a ter alergia. Aí, sensorialmente, começou a ter uma reação ali. E por mais que ele queria estar perto, fazer carinho, gostava dos bichinhos, não conseguia, porque a alergia afastava. Então, ao mesmo tempo que aproxima, afasta. Isso, às vezes, acontece com as pessoas também. A gente tem alergia das ideias, do pensamento, às vezes não tem explicação, só de chegar perto dá um arrepio, um mal-estar, uma coisa ruim. E às vezes é o contrário, você nunca viu a pessoa na vida, mas de primeira teve uma, nossa, bateu o santo. Gostei de você, por alguma razão. Às vezes acontece de aproximar e depois afastar. Tem uma situação que eu vi uma vez que a pessoa, por axiologia de oposição, por oposição, tudo que é justamente a pessoa que não me quer, quanto mais quer se afastar de mim, mais eu quero essa pessoa. Ela mesma se autodenominava como dedo podre. Já viu situações assim? Às vezes, no que ela pensa, não aceito traição, não gosto de homem que não presta, etc. E aí, toda vez que vai se relacionar com alguém, era justamente o oposto que ela pensava, o que ela acreditava, nos valores dela. Justamente o contrário. E quanto mais a pessoa rejeitava, pisava, não quero você, mais ela queria. Vai entender. E é assim, diversas possibilidades. Às vezes acontece, por exemplo, de situações com lugares também. Às vezes um lugar afeta. Eu por exemplo, estou indo muito para São Paulo. São Paulo, alguma coisa ali, não sei explicar, não sei se é o clima, se é sei lá, não gosto, não, alguma coisa me afasta. É, mas aí minha companheira mora lá, então eu vou para lá com frequência. Como é que faz? Percebe, assim, que ao mesmo tempo uma coisa que aproxima pode afastar? É, às vezes é por uma questão de papel existencial. O professor Will estava contando que assistiu um documentário daquele diretor e ator Clint Eastwood, em que ele contracenou com uma atriz, Mary Streep, se não me engano, e que ela, por ser atriz e papel existencial bem definido, né, de se expressar e saber atuar enquanto personagem, quando estava contracenando com ele enquanto personagem, que na cabeça, nos princípios dela, deveria ser outro ator, para ela se entregar, para ela conseguir fazer aquela cena, ela percebeu que ele estava agindo como diretor, porque ele estava olhando para ela, como quem olha de fora às vezes nem percebe, porque está igualzinho. Mas ela percebeu que ele estava analisando ela, ele estava olhando, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo, não estava entregue ali como um ator. Então, no papel existencial para ela, se ele está sendo diretor, eu não consigo fazer essa cena, por exemplo. Não houve um princípio de verdade por uma questão de papel existencial. Vocês já viram situações, por exemplo, eu lembro disso no meu ensino médio, de muitos professores que tinham
até uma certa vaidade ou até um gosto pelas alunas que se aproximam, às vezes 15 anos, aluna, 16 anos, e o professor gostava de ficar com essas meninas. Assim, né, uma coisa que no papel existencial de professor, para alguns professores isso não tanto faz. Aliás, às vezes por ser aluna, tinha proximidade, interesse, desejo. Mas para outros professores, quando entra nesse ponto, não, se eu sou professor e é minha aluna, meu aluno, não, acabou o desejo, não tem, nem olho, já olho diferente, já não tem relação, não, é impossível ter uma relação. Então, pelo simples fato de ser, se fosse fora da escola, aí, no caso, escola é meio polêmico, né, pela questão da idade, mas vamos supor, às vezes pessoas da mesma idade, numa faculdade, por exemplo, professor e aluno da mesma idade. Saiu, se fosse fora da faculdade, tudo bem, mas ali dentro não. Por uma questão de papel existencial. E assim é o infinito as possibilidades. Uma questão de política, né? E é isso, assim, entre os possíveis exemplos e conceituações, ficou alguma dúvida? O que vocês entenderam? Alguns exemplos que vocês conseguem perceber na vida de vocês? Já tiveram, assim, situações de bater o santo? Ou não bater o santo de jeito nenhum? E às vezes acontece de bater o santo e não bater o santo, mas isso é irrelevante. Mas quando é relevante, quando é o peso existencial forte, aí que a gente pode, inclusive, usar o princípio de verdade, depois a gente vai estudar ele lá na tábua de submodos, submodo 32. Às vezes a gente pode usar isso no modo prático da vida da pessoa. Aproximá-la de determinadas pessoas, afastá-la. São exemplos. Pessoal de casa aí, tá tudo bem? Professora, tá me ouvindo? Sim, Esse princípio de verdades, ele pode estar influenciado aí pela historicidade do sujeito? sempre. Por exemplo, meu pai não gostava de pessoas com nome duplo, né? Então, se ele acha que pessoas com não era de confiança, né? Poderia trocar de nome. Ah, É, João Gustavo, por exemplo, poderia ser João, poderia ser Gustavo. Então, para ele não é muito interessante, não trazia um princípio assim de verdade para ele. olha que Aí a minha pergunta é interessante. se pode estar ligado à historicidade do sujeito. Sim, na verdade, a historicidade sempre vai ser o parâmetro. Certo. Para nós aqui, né, que a gente até achou engraçada a situação, mas se for isso, a verdade para a pessoa, aquilo é o que a gente vai respeitar, é o que a gente vai acolher. Sim. Se isso for vital, eu, por exemplo, não me apresentaria com o nome completo, falar só Carol, que Ana Carolina seria um problema, talvez. Percebe, assim, que pode ter já problemas na própria interseção com o terapeuta. Mas Sim. aí teria que investigar diante de toda a estrutura de pensamento, em toda a historicidade, né, para ver em que outros tópicos possíveis pode estar relacionada essa questão. Sim, eu ia Se falar sobre é. isso. É. Ah, Por pode falar, exemplo, pode assim, falar. vamos colocar de uma forma mais prática, né? Por exemplo, você, professora Carol, o Cadu e o professor Will, né? Como eu posso ter essa afetividade, né? Ou essa princípio, né? De verdade, ou como eu posso me lidar melhor, né? Com esses três sujeitos ao ensinar, né? Aí tem a professora Carol, que a gente tem uma, né, tem ali um princípio de verdade de conhecimento, né, conhecimento para o professor, o que ela está falando, né, então existe essa dificuldade, por exemplo, dessa aproximação que é iniciante, né. Aí o professor Cadu, ele tem, o professor Cadu é charmoso, deixa a gente livre de pensamentos, né, tem a facilidade de ensinar, e o professor Will, que é uma coisa, assim, meio
extraordinária, assim, a gente, quando fala com o professor Will, dá um pouco de fica apreensiva, né, do que está falando, o que eu posso falar com ele, né, com o que ele fala, eu tenho que prestar muita atenção, então, assim, parece uma coisa meia... É um professor que traz, às vezes, a possibilidade do incrível, né, e o professor Cadu é a liberdade de pensamento para mim, que a professora Carol é o conhecimento, é o conhecer do gesto Uhum. dela, do que ela está falando. Então, a gente tem isso também, né? Com a Sim, historicidade e também com o que eu não sei explicar. sim, e você deu exemplos, por exemplo, em questão ao conhecimento, ao tópico 20, né, ao Uhum. tópico racionalidade, tópico 10, tentando entender, tentando conhecer. Então, às vezes, não sei, né, porque eu não conheço historicidade, mas provavelmente tem vínculo, algum tipo de princípio de verdade pode existir em relação à maneira como aprende. Às Isso, vezes, isso interfere na maneira como você vai aprender determinado assunto. Se for com fulano, eu não consigo entender nada. Se for com ciclano, porque tem isso e isso aproximado comigo em outros tópicos que eu não sei, pode ser que aprenda melhor. E assim por diante, várias situações. Mas sempre a referência são esses pilares da historicidade e as bases categoriais, porque às vezes isso acontece, se a gente não tomar cuidado, algo que aos 10 anos de idade tinha princípios de verdade em determinada situação, mudou a idade, com 20 anos já não é igual, já é outra coisa. É bem diferente. Então, a gente precisa investigar em toda a historicidade e nas bases categoriais de tempo, das relações, assunto, todos os exames categoriais. Essa é a referência, sempre, em relação à pessoa, a estrutura de pensamento dela e a historicidade. A Geisa está com a mão levantada? Bom dia, tudo bem, Bom Carol? dia, tudo bom, querida? O princípio de verdade, ele pode estar tanto no nível determinante quanto no nível de importância, quando a Sim, gente reconhece dentro dessa historicidade. sim, todos os tópicos vão ter essa avaliação fenomenológica, e que, às vezes, quando a gente vê o todo, todos os tópicos em funcionamento, às vezes numa autogenia, num funcionamento, a gente não consegue diferenciar um tópico do outro. Mas quando é determinante, tem um peso tão forte que grita, dá para ver evidentemente, com muita clareza. Né? Esse caso, por exemplo, que a gente tem aqui no livro do disco voador. Se você acredita, eu vou conseguir conversar com você. Se você acredita em disco voador, beleza, a gente já pode ter uma proximidade. Se não, eu não vou nem puxar assunto. Eu vejo minhas alunas compartilhando que, às vezes, em esses aplicativos de relacionamento, a primeira pergunta é em quem você votou. Se tiver votado em ciclano ou fulano, já não quero papo. Não, nem chega perto. Isso para a pessoa é determinante. E aí, dependendo da situação, às vezes isso guia com quem ela vai se aproximar ou não. E é realmente uma coisa de peso existencial. E para outras, tanto faz. Você também fez um comentário que o princípio de verdade não era o mesmo que o tópico de crenças, de juízos, né? A Uhum, minha dúvida é o seguinte: no estado de alienação, quando, vamos supor, você comentou agora sobre votar, né? Vamos supor que eu comece a ouvir muito sobre o Bolsonaro, não é algo que é importante, política, não é algo que está presente no T1, mas de repente, por uma questão de pertencimento, agora eu sou bolsonarista também. E uhum. entraria num princípio de verdade, no estado de alienação, a pessoa pode ser afetada pelo ambiente a ponto de adotar isso como um princípio ou cairia lá nas crenças, no juízo? A minha dúvida sobre o princípio é se isso é algo que eu reconheço ou se eu posso, você citou a idade. Se de repente Uhum.
alienação eu posso adotar de alguém ou do ambiente e trazer isso como princípio a ponto de me colocar até numa inflexibilidade ali Uhum. de percepção. Sim, é uma coisa que pode ser alterada, não tem, assim, claro, sempre vai depender da historicidade da pessoa e da estrutura de pensamento dela, mas pode ser algo que foi construído ao longo de um tempo e numa interseção com determinada pessoa aquilo já não é igual, ou foi alterado. Tem aquela simbologia dos casamentos judeus que quebra a taça, já viram? Eles enrolam uma taça e quebra antes do casamento como um símbolo dos princípios daquele casamento. Se forem quebrados, não volta a ser como era antes. Na simbologia é isso, mas para outras pessoas isso pode ser algo que é uma crença anterior, mas naquela estrutura de pensamento com determinada pessoa em interseção, aconteceu uma traição, aconteceu alguma coisa que quebrou e foi restabelecido, foi reconstruído. Então, pode acontecer de ser alterado. Depende da interseção da estrutura de pensamento e como que isso vai sendo construído. Às vezes quebra de uma vez, uma cisão, outras vezes vai para outro caminho. Por exemplo, o caso do Eduardo e Mônica aqui, que eles eram diferentes, se aproximaram e foram construindo princípios juntos ali entre o casal. Então, pode alterar. Agora, se é uma alienação ou não, vai depender dessa pesquisa da estrutura de pensamento da pessoa, porque às vezes parece ser algo que está aproximando ela de outras pessoas, ela está se aproximando de um grupo, aquele senso de pertencimento, mas na prática, né, e aí talvez entra um submodo informal, que é, enquanto princípio de verdade, está se aproximando, tanto faz se é Bolsonaro ou Lula ou qualquer outra, porque para ela o tópico 1 não é tão relevante, mas ao se aproximar, ela começa a se afastar dela mesma em outras questões, em outros aspectos que para ela são autênticos, por exemplo. Então a gente precisa olhar o todo e como está o funcionamento, né, assim, na vida prática da pessoa. Entendi. Obrigada, Carol. Ok, queridos, a gente vai fazer um intervalo, então? Estava falando que agora a gente vai entrar no tópico 27, e a partir do tópico 27 já começa é o tópico da análise da estrutura. A partir do 27, 28, 29, 30, a gente começa uma transição de migrar dos tópicos individuais para uma análise da estrutura como um todo. Então, eu estava dando exemplo aqui que, às vezes, a gente, isso vem de uma influência desde Descartes para cá, né, de entender as coisas como partes para depois assimilar o todo. Né? Então, às vezes, a história do Brasil, entender a história, por exemplo, já é um assunto muito grande que às vezes a gente não consegue entender porque tem toda uma estrutura que, se não for de partes, fica muito conteúdo, muita informação. Mas se a gente pega e divide a história do Brasil entre a década de 20 e de 30 do ponto de vista econômico, a gente está fragmentando em partes para entendendo cada trechinho e depois avaliar o todo. O todo seria essa estrutura, mas aí, antes de entender a estrutura como um todo, dividiu em partes. É mais ou menos assim que a gente faz na escola, com as disciplinas, com, né, diversos assuntos que, às vezes, a gente não consegue compreender no todo, mas vai fragmentando em partes. E agora é o contrário, a gente vai migrar das partes para o todo. Quando a gente estiver atendendo, né, quando vocês estiverem em clínica, por exemplo, uma das etapas é justamente depois de colher toda a historicidade, bases categoriais, todo o submodos, tudo que tiver na história de vida da pessoa narrada por ela, aí a gente começa a ir lá, tópico 1 a pessoa tem isso, tópico 2 é aquilo. Quando você vê todos esses conteúdos dentro de uma estrutura, a gente consegue ter uma noção de, olha só, essa é a estrutura geral. Eu consigo perceber os tópicos em funcionamento, em autogenias, em mesclas e conflitos. E aí, é essa a etapa que a gente chega, que só é possível enxergar depois de colher cada pedacinho. A gente passa
de um ponto que é das partes para o conjunto. A análise da estrutura é a capacidade que a gente tem de avaliar o todo e perceber assim, olha, ela pode até ter agido assim, né? Vamos supor, uma pessoa que você conhece há muito tempo e que por conhecer, por proximidade, por se relacionar há muito tempo, nunca viu a pessoa ser grosseira com ninguém. Às vezes, né, em raras situações a pessoa falou alguma coisa que você, né, realmente ela deve estar achando ruim, mas assim, nunca teve um pingo de situação que a pessoa saiu daquele limite de explodir, por exemplo, de gritar com alguém. E aí chega e fala assim, nossa, eu encontrei fulano, ela explodiu, gritou, teve uma crise lá e brigou com todo mundo. Alguma coisa em você vai estranhar isso, porque, olha, do que eu conheço, você não está falando da mesma pessoa que eu. De todas as vezes que eu convivi com essa pessoa, do que eu conheço da história dela, eu posso te afirmar que é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Ou seja, a pessoa conseguiu tirar essa conclusão, essa síntese, porque tem um conhecimento do todo. Porque em várias situações, se pegar lá no tópico 1, a pessoa tem essa característica, no tópico 2 tem essa característica, quando tem determinada situação, ela age parecido, em outras também. Por exemplo, uma pessoa que, olha, eu posso aceitar algumas coisas, mas para mim roubar, ser desonesta é inadmissível. E aí você vai ver essa característica presente em todas as partes, ou na maioria das partes, a ponto de chegar numa conclusão a posteriori, é por isso que o tópico 27, 28, 29 já chegam mais adiante, porque eles são uma análise do todo. Depois que a gente colheu a estrutura de pensamento, depois que toda a historicidade foi feita, eu consigo afirmar com todas a certeza, fulano é honesto. Porque eu tenho um conjunto de afirmações para isso. Pode até ser que em algum momento teve se aproximou um pouco de fulano que não é honesto, tal, mas ela, eu tenho certeza absoluta que não rouba. Por exemplo. Porque a gente fez uma análise da estrutura como um todo. E esse tipo a gente pode ter situações parecidas. Vocês já viram, às vezes, quando acontece um terremoto e interdita alguns prédios, porque pode ter a possibilidade do prédio cair? E aí vai lá uma vistoria de engenheiros para analisar como é que está a estrutura desse prédio. E o que eles vão fazer? Eu não entendo nada de engenharia, estou dando pitaco aqui no assunto que eu nem sei, mas só uma comparação que, para saber se o prédio vai cair ou não, eles olham se está tendo peso em determinado pilar a mais do que o comum, se está tendo uma tensão em determinado lugar. Eles vão olhar toda uma estrutura que precisa... Não adianta olhar só esse pedacinho, tem que olhar esse, junto com esse, junto com esse, junto com esse, e aí, nessa estrutura como um todo, eu posso afirmar, esse pedacinho aqui está com risco de queda, porque está tendo uma pressão a mais. Esse prédio vai cair em algum momento. Ou às vezes é o contrário, está cheio de rachadura, visivelmente na parede, mas aí faz todos os testes lá, que eu não entendo nada, e chega a uma conclusão que não, é só rachadura, mas os pilares estão intactos, tá tudo bem. Às vezes quebrou uma parede, tem permeabilidade entre um quarto e outro, um cômodo e outro, mas a estrutura está intacta. Estou fazendo uma comparação, mas seria a mesma coisa, assim, de uma analogia com uma estrutura de pensamento. Depois de atender uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar que tem, por exemplo, um casal. E aí o sogro do marido da filha, por exemplo, ele como genro, esse rapaz, mas ele tem, o sogro tem uma estrutura de pensamento extremamente rígida. E aí, como é que a gente sabe disso? Ele fala assim, olha, eu não misturo as coisas. Negócios, negócios, meu genro é funcionário, ele é marido da minha filha, e o que ela sente por ele é outra coisa. É tudo bem delimitado.
A gente vê, nesse caso, por exemplo, uma estrutura de pensamento que é mais rígida, ela não tem, eu não misturo as coisas, não interessa se ele é esposo da minha filha, ele é meu funcionário. Então, percebe que é assim, por exemplo, em pessoas que têm, geralmente, né, dentro de estruturas militares, que tem uma estrutura de pensamento rígida, assim, que isso é isso e ponto, acabou. Dentro da igreja, por exemplo, muitas vezes acontece. Então, são estruturas que não se misturam. Quando você vê o todo, dá para entender que, olha, essa pessoa é bem rígida. Né? Então, e às vezes é o contrário, às vezes a pessoa tem certa permeabilidade na estrutura de pensamento. Eu tenho algumas ideias, tem isso que eu acredito, mas quando entra em contato com ou algumas vizinhanças existenciais, ou com muda de ideia quando se aproxima de alguém, ou quando está muito perto de determinadas instituições, muda também. São estruturas de pensamentos mais abertas, que não tem tanta rigorosidade no entorno. Mas como que eu vou saber disso? Depois da colheita. É muito comum de acontecer, assim, às vezes a gente num primeiro momento já quer tirar conclusões. Ah, sei lá, não vi a pessoa a primeira vez e já põe na minha cabeça, fulano é tímida. Mas como que eu vou chegar a essa conclusão, falando na filosofia clínica, se eu não ouvi a historicidade, se eu não sei como é que essa pessoa se comporta? Será que ela é tímida só em situações de sala de aula? Será que quando vai para a festa a pessoa se solta? Será que a timidez tem a ver com essa questão da formalidade oral, mas se for escrevendo, ela fala tudo que ela sente e mudou a semiose, mudou a estrutura? Então, para chegar a uma conclusão, eu preciso conhecer o todo, cada tópico, cada base categorial, as circunstâncias, tudo que tem previamente. É uma análise a posteriori. E aí, alguns cuidados que a gente precisa ter. Por exemplo, às vezes, um tópico ou alguma estrutura, alguma autogenia, alguma combinação tópica, pode ser muito barulhenta. Às vezes chama mais atenção. E aí dá a impressão que aquilo é o todo. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa chega na clínica e fica falando muito da maternidade. Ah, que eu sou mãe, que eu sou mãe, que eu sou mãe. Parece como se, aí em todos os momentos ela cita sobre isso e está sempre repetindo, e às vezes desavisadamente ou sem colher toda a historicidade, a gente já conclui, nossa, parece que essa pessoa tem um tópico 22, papel existencial muito forte em relação a ser mãe. Mas será que eu não estou concluindo precipitadamente? Será que isso não mudou a partir de certo momento? Será que é só porque no assunto imediato que ela está tendo mais demanda nesse momento é o que está gritando agora, mas se for analisar o todo da estrutura de pensamento, às vezes nem, né? Às vezes é aquela dor daquele momento, um dia que a pessoa teve uma discussão com alguém e chegou desabafando sobre esse assunto, e aí você vai ver, passa 2, 4 sessões e a pessoa nem toca mais nesse assunto. Então, a gente não pode tirar conclusões precipitadamente. A análise da estrutura vem depois. Vamos ler um pouquinho como é que está no livro, aqui na página 210. Análise da estrutura de pensamento. É uma avaliação da totalidade dos tópicos. Está vendo que é o todo. E o todo não como encerramento. A pessoa sempre é aquilo e infinitamente possibilidades que ela pode vir a ser. A gente não está falando de uma totalidade que se fecha, mas daquilo que eu consigo captar até aqui, por aproximação. Eu já ouvi tanta pessoa, chegou numa tautologia que ela está repetindo, não, agora eu entendi, já deu para captar o todo dos tópicos. Capaz de formar um conceito de síntese da estrutura de pensamento, de qualificá-la segundo o modo como está organizada e configurada a partir das suas características gerais predominantes. Trata-se de um julgamento que enfatiza a compreensão das propriedades identitárias do conjunto da pessoa,
após estabelecer uma ordem de relação constante, da mais simples à mais complexa, entre os seus tópicos constitutivos. É isso que eu falei, vai das partes para o todo. A gente começa a migrar para uma avaliação mais estrutural do que pontual. Considerando os exames categoriais suficientemente completos, tanto na colheita quanto na análise dos dados obtidos, e subentendendo aos interesses clínicos que motivam tal análise, há a possibilidade de definir-se fenomenologicamente, por aproximação, a individualidade de uma pessoa, considerando suas tendências e flutuações. Uma vez conhecida a historicidade do partilhante, fazendo uma análise das suas características existenciais mais importantes nos devidos contextos de vida, talvez seja possível elaborar um conceito vital sobre toda a malha intelectiva da pessoa, reunindo a complexidade das suas diferenças em um todo coerente. É dessa forma, pela análise a posteriori, que se pode concluir uma síntese da estrutura de pensamento. Ou seja, depois é como se fosse um resumo. Eu consigo dizer, às vezes, em uma palavra que caracteriza aquela pessoa. Pode até ser que foge um pouquinho aqui, ali tem uns deslizes, mas essa palavra engloba tudo. É uma síntese que conecta, se não o todo, mas quase todo a parte da estrutura de pensamento. A gente consegue dizer, olha, como eu disse, essa pessoa, ela pode até ter tido esse evento, esse episódio de estresse, de crise, alguma coisa que rompeu ali, mas pelo que eu conheço é extremamente calma. Nunca vi essa pessoa aumentar o tom de voz com ninguém. Como é que você está falando uma coisa dessa? A ponto de achar esquisito, sabe? Quando não é assim que eu conheço ela. Uma vez, então a gente tem uma noção das tendências e flutuações. Uma vez conhecida a historicidade do partilhante, fazendo uma análise das suas características existenciais mais importantes nos devidos contextos de vida, talvez seja possível elaborar um conceito vital sobre toda a malha intelectiva da pessoa, reunindo a complexidade das suas diferenças em um todo coerente. É dessa forma, pela análise a posteriori, que se pode concluir uma síntese da estrutura de pensamento. Nesse sentido, é que se faz possível adjetivar um resumo existencial que qualificaria a totalidade de um partilhante em suas bases categoriais. Como a dizer que, num determinado contexto, ele é um ser forte ou fraco, antiético, inteligente, flexível, caótico, violento, rico espiritualmente, bem ou mal, estruturado para o que enfrenta, feliz ou infeliz em relação às suas necessidades. Distante da essência das tradições, das tipologias, né, essa não é a ideia, a gente criar tipos, a partir da pessoa concluir algo sobre ela na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento. Não ter um tipo e encaixar a pessoa nesse tipo, é o contrário. A gente entende a pessoa e entende a estrutura dela. E aí, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Talvez alguns tópicos, como eu falei, por sua importância ou função, podem se confundir com o todo. Às vezes uma pessoa que fala demais, por exemplo, é muito comunicativa, que se expressa o tempo todo, e aí a gente pode concluir antecipadamente que a expressividade é determinante e que ela é uma pessoa falante. Mas será que isso sempre foi assim? Ela é realmente comunicativa? Será que isso é só em determinado contexto, com determinadas pessoas? É para princípios de verdade que a gente acabou de ver? Com você que eu tenho proximidade, eu consigo falar, mas com fulano nem tanto? Não sabemos, mas pode ser que a gente confunda por antecipação. No que se refere ao todo, ou às partes, é preciso ficar atento ao que pode existir em comum ou em separado, talvez em partes bem delimitadas e outras quase inexistentes, assim como a estrutura de pensamento em que as interseções tópicas estão confusas. Outra possibilidade, a rigidez ou a flexibilidade entre os tópicos em suas múltiplas variações, estando algumas estruturas de pensamento fortemente fechadas sobre si mesmas e outras excessivamente permeáveis ao meio e às influências alheias. Já viram pessoas que parece que mudam de opinião o tempo todo? É só chegar perto de determinada situação, não, eu também penso assim, aí vai para outra, também pensa assim. E às vezes tem a ver com essa estrutura em aberto, uma estrutura de pensamento que é influenciável, que tem abertura.
E tem outras que são extremo oposto. Você pode achar isso, você pode ter 10 mil argumentos, mas eu não mudo. Não, para mim é assim, pronto, acabou. Não tem conversa. E aí tem também as situações de influência, por exemplo. Às vezes a pessoa tem uma determinada estrutura de pensamento, mas se a gente muda o local, muda o contexto, as circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa que aos 15 anos de idade se apaixonou perdidamente por alguém que, sei lá, os pais não concordavam. Seja por qual razão, não concordam. Mas aquilo era muito forte, tópico 4 da pessoa, da adolescente que se apaixonou, queria muito aquela pessoa, nananã. E aí, via emoções, talvez fosse se a gente chegasse à conclusão, depois de colher a historicidade, que, olha, realmente é uma pessoa muito romântica e está apaixonada por fulano. Mas aí os pais proibiram, não, você não pode encontrar, não pode, sai de perto, leva para outra cidade. Às vezes, para algumas pessoas isso não é nada demais, para outras pode ser como amputar uma perna. Você tirou um pedaço da estrutura daquela pessoa. E aquilo muda, é como se a estrutura ficasse, se a gente fosse pensar num círculo, cortou um pedaço e aquele pedacinho foi excluído. Ela teve um achatamento da estrutura de pensamento, ou uma amputação que realmente a estrutura mudou. Ou às vezes uma pessoa que... vocês lembram do Herbert Viana? Como ele era antes e depois do acidente? Mudou a fala, mudou o jeito dele se expressar, uma estrutura de pensamento que tinha antes uma estrutura e reconfigurou para outra, por causa desse trauma, desse acontecimento. Não sabemos exatamente como é que está a configuração, mas acontece, às vezes, de mudar completamente a estrutura. Às vezes tem pressões externas, como essa que eu falei, de pais ou uma instituição, às vezes a pessoa que está sobrecarregada porque está prestando vestibular, e é como se tivesse muitas setas apontando para dentro de um círculo e a estrutura fica encolhida. Normalmente ela estaria cantarolando, brincando, porque na sua estrutura sem influências, é uma pessoa que gosta de se expressar sensorialmente, cantando, gosta de ir ao parque, mas quando tem pressão, nada disso funciona. Aí a pessoa muda o jeito porque está tendo pressões externas, a estrutura de pensamento é afetada. E às vezes é o contrário, imagina que tem um caso que a gente viu, um colega compartilhou que alguém atropelou uma pessoa e no susto, ali na emoção do momento, fugiu. Não sabia o que fazer, fugiu. E aí ficou tão angustiado com a situação de ficar ouvindo, aí foi para casa ficar ouvindo na rádio se estava passando alguma notícia, aí ficou arrependido, ficou pensando, e aquilo ali desestruturou a pessoa de dentro para fora. É tipo essa autocobrança de dentro que vai para fora e que pode ser uma ruptura, pode acontecer da pessoa se perder. Realmente, aquilo reconfigura a estrutura de pensamento para um outro lado, carrega a pessoa para outro lugar, internamente. Aí, no caso, é uma pressão interna, de dentro para fora. Então, aí a gente vai vendo se a gente fosse fazer representações gráficas, né, no livro, no caderno G, do Lúcio, tem as representações, ele até faz por cores, assim, o tópico 4, por exemplo, é todo vermelhinho, a gente vê em vários momentos, ele faz um círculo, por exemplo, e tópico 4, vários pontinhos vermelhos. Tópico 1, algumas listras azuis. Tópico 2, tal. Aí dá para ver separações, assim, o tópico 4 é bem delimitado, o tópico 1 é bem, ele é delimitado, mas é bem ralinho. E aí tem imagens que representam essas estruturas de pensamento. Mas só é possível se a gente observar depois. Esses pontinhos são da colheita da historicidade. E algumas outras estruturas no desenho também tem pontinhos misturados. A gente não consegue, a gente vê um todo, mas não consegue delimitar. O tópico 1 não é tão misturado com o tópico 2 que vai com o tópico 3 que a gente vê uma coisa intermediária ali, confusa, misturada.
Mas isso, mais uma vez, é sempre depois. Tem estruturas de pensamento que são anômalas, completamente estranhas, assim, que ao modo, né, do senso comum. Teve aquele caso, eu não conheço os detalhes, mas de uma situação de um menino que cresceu na floresta com os macacos, e depois encontraram ele e foram ver, ele não tinha a estrutura de pensamento do resto da sociedade. Não comunicava direito do jeito que a gente está acostumado a comunicar, ficava é, verbalizando de uma forma animalesca, uma estrutura de pensamento muito indefinida, muito estranha, anômala. E aí a gente não consegue identificar com coisas assim no que a gente está acostumado. Tem outras, por exemplo, que são naturalmente desestruturantes. Pessoas que, por mais que você ajude elas a organizarem as ideias, os pensamentos, a viver uma vida dentro das bases categoriais comum, de ir trabalhar e fazer, naturalmente a pessoa se implode e ela se desestrutura. E aí, isso é um exemplo também de casos de clínicas psiquiátricas, que a pessoa precisa de um acompanhamento constante, porque o natural dela é se fragmentar. Ela surta, ela não consegue ter uma linha de raciocínio, ela começa uma coisa e não consegue, e naturalmente aquilo parece que está sempre em ebulição, sabe? A estrutura bagunçada, assim. E outras que sofrem tamanha pressão, essa que eu falei, que às vezes são pressões de todos os lados, tantas influências de que isso está errado, de que isso não é bom, nananana, a pessoa não aguenta e se mata. A estrutura, se não tivesse essa influência, ela seria de um jeito, mas porque tem as pressões externas, a pessoa não aguenta, a estrutura fica achatada. E aí, a gente consegue perceber isso sempre na colheita de historicidade. Você vê, por exemplo, às vezes a pessoa que sempre teve uma vida relativamente tranquila, tá tudo bem, aí mudou de emprego, aceitou trabalhar com política, por exemplo, e mudou. Nossa, agora a minha vida é briga, é oposição, isso não... Aí a pessoa se obrigou a mudar a estrutura para um campo, assim, que ela ficou mais de atrito, e aquilo vai migrando a estrutura de pensamento para um outro lado. Às vezes pode estruturar no sentido que a pessoa se edifica, que se sente melhor, que se sente, tem um efeito positivo nos parâmetros dela, mas para outras pode ser terrível, de ficar realmente influenciada de uma forma negativa. Vocês sabem fazer bolo? Cozinhar? Quando a gente pega um bolo, tem as partes que são os ingredientes, né? O ovo, leite, milho, sei lá, se for um bolo de milho. Quando a gente pensa nesses ingredientes, é como se a gente estivesse olhando cada tópico. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Mas quando a gente olha o bolo de milho, todos os pedacinhos do bolo de milho tem milho. Aí eu posso afirmar, com certeza é um bolo de milho, porque eu estou sentindo o gosto. Tem milho em todos os pedaços. Apesar de ter em todos os pedaços, é um bolo inteiro de milho. Percebe que é parte todo ao mesmo tempo. Quando a gente olha a estrutura, se fosse olhar pelo ponto de vista da análise da estrutura, a gente está olhando o bolo de milho. E se fosse pelos tópicos, a gente olharia os ingredientes. Tá fazendo sentido? Alguma dúvida? O pessoal daí de casa tá entendendo, acompanhando? Vocês conseguem me dar um exemplo, assim, eu vou perguntar para todo mundo aí em casa também. Uma característica que, com certeza, se fosse para definir em uma palavra ou dar um adjetivo para vocês. Olha, com certeza isso sou eu. Consegue dar um exemplo?
Um de cada vez. Ou até de alguém que vocês conhecem, né? Um filho, esposa. Que você olha, até tem dias diferentes, mas geralmente é uma pessoa assim. Consegue imaginar? A Geisa está dizendo sensorial. Muito bem, já é um exemplo que, se a gente pega pelo tópico 3, é como se ele esparramasse nos outros tópicos. E aí, vai lá no tópico 1, ela tem o campo sensorial, vai lá no tópico 2 também. Aí, parece que é uma liga que conecta tudo de alguma forma, dá para dizer, eu sou sensorial. Isso me resume existencialmente. Vamos supor, uma pessoa que vai para o trabalho, todos os dias ela chega exatamente 5 para as 8. Todos os dias. Aí teve um dia que atrasou, chegou 8:05. Por frequência, se a gente for olhar, em um mês, foram 29 dias. Em um ano, foram 360. Tá, aqui no trabalho todos os dias, né? Mas só um dia que atrasou. Eu posso afirmar, com certeza, é uma pessoa pontual. Pela análise da estrutura, da frequência de ir ao trabalho, eu consigo afirmar com todas as letras. É pontual, só foi um dia que não deu certo. Uhum. Aham. Uhum. Uma pessoa que é muito expressiva. E aí, isso acontece em todos os ambientes. Uhum. Aham. Ótimo, é um exemplo. Vamos ao caso Laura, por exemplo, que tem a Laura é parecida com a Geisa, muito sensorial. Não me restou dúvida alguma quanto ao fato de que um dos aspectos importantes a considerar na estrutura de pensamento de Laura foi o peso tóxico das vivências abstratas, quando se perduravam por muito tempo em sua malha intelectiva, causando-lhe um efeito desestruturante no conjunto de si mesma. É possível afirmar com segurança que ela era uma pessoa existencialmente sensorial, no seu modo profundo de ser. Sua estrutura de pensamento foi muito abalada, com um marcante agendamento de prejuízos, de censura moral, axiologia, tópico 18, por parte da sua mãe, desencadeando uma grave inserção em um mundo de abstrações. Em razão disso, naquele contexto inicial da terapia, Laura poderia ser existencialmente descrita como uma pessoa introspectiva, deprimida e frágil, com sérios riscos de autodestruição. Então, percebe que ela foi para o mundo das abstrações com conteúdos tóxicos, em interseção com a estrutura de pensamento da mãe, que colocou ali nos prejuízos, pelos prejuízos da mãe, interseção com ela, culpa, foi você que matou seu pai, coisas assim. E ela entrou nesse universo sensorial de uma forma muito profunda. Foi isso que foi intoxicando, deixando ela cada vez mais triste, deprimida, a ponto de afirmar, olha, ela está realmente deprimida. Pela análise da estrutura, dá para perceber que ela é sensorial e estava sendo afetada, desestruturada. Vocês têm exemplos assim de coisas que às vezes vai fazendo ou deixando de fazer e parece que se desconecta até identitariamente, assim, nossa, parece que eu estou deixando de ser eu.
acontece, nossa, ainda mais nessa pandemia, né, que afetou todo mundo de alguma forma, né? Mas, para mim, o distanciamento do local físico do dojo de karatê, por exemplo, nossa, eu tive que inventar treinos em casa, fazer treinos online, mas ainda assim não era, porque eu sou sensorial de igual goiano, de ver com a mão, de pegar. Mas aí, para não perder esse jeitão sensorial de ser, tive que fazer adaptações. Às vezes com muitos limites, né? E foi assim, eu vi muito isso na clínica, de pessoas que não estavam conseguindo assistir aula online, de que não é a mesma coisa. Abalou a estrutura de muitas pessoas. E para outras foi o oposto. Pessoas que nunca trabalharam online começaram a fazer atendimentos ou aulas e viram que, nossa, é bem mais simples, mais prático. Gostei de ficar em casa. E, por uma influência externa, teve uma readaptação da estrutura e aquilo reconfigurou de alguma forma. Percebe? Carol, Oi? você falando sobre isso, né? Ontem, sexta-feira, normalmente vem toda aquela questão da semana, né? Da rotina, do ritmo. E aí ontem uma amiga precisou de uma ajuda e ela me ligou e falou, ai, você podia me atender e tal. Eu estava distante do consultório, eu falei, faz o seguinte, vamos até o parque que eu te atendo. E aí Uhum. eu cheguei e marquei com ela até o parque. Antes de entrar no parque, tinha um café próximo. Aí a gente sentou, eu tomei um café, aí eu fui desligando, né? Justamente por isso. Não é nem pelo gosto do café, eu sempre falo, é pela temperatura do café. Aí tomei, aí a gente comia um doce, aí fui pro parque, cheguei lá, comecei a conversar com ela. Ela precisava falar algumas coisas. Eu falei, vamos tirar o tênis, vamos colocar o pé no chão aqui, a gente continua conversando. Aí, por fim, é interessante, né? E sentindo o vento, o local, o verde, eu saí de lá muito melhor. É como se eu tivesse precisando mais daquilo ali do que ela. E aí, no final, ela comentou, ela falou assim, isso aqui me fez muito bem. E, e ela não tinha feito terapia, nunca tinha feito nada. Ela falou assim, não imaginei que isso aqui pudesse ser tão positivo comparado a ir ao seu consultório, alguma coisa nesse sentido. E aí ela foi e percebeu também como ela se conectando com essa questão do sensorial para ela fez com que ela descarregasse um pouco aquele conflito ali imediato que ela estava. Mas Uhum. é interessante que eu saí de lá muito renovada, assim, nem parecia uma sexta-feira, porque para mim o passo a passo que eu fui fazendo com ela funcionou muito, porque eu sou muito sensorial. Em direção ao parque, É. submodo. Mas é muito, muito legal esse exemplo, porque sabendo, né, a posteriori, depois de colher a estrutura, a historicidade da Geisa, que ela é sensorial, aí que vem o planejamento clínico, e isso, tanto ela está no tópico 2, né, ela mesma se autocaracterizando, como provavelmente, eu nunca atendi a Geise, mas pelo que ela está dizendo aqui, e vamos pegar como se fosse, né, depois de uma colheita de historicidade, eu posso afirmar em várias situações, lá na infância, lá com determinada situação, aí ela vai contar uma história, ela lembra do cheiro do bolo de milho, ela lembra do gosto de sei lá o quê. Tá falando tudo do viés sensorial para todas as coisas. Aí a gente confirma, não, realmente, eu tive uma impressão a priori, mas a posteriori eu confirmei na análise da estrutura que ela é sensorial. Sabendo disso, depois a gente faz um planejamento clínico que influencia a estrutura, que deixa a estrutura de pensamento dela, como um todo, alimentado. Ela mesma descreveu aí, né? Ah, então tá, então vamos para um parque. É onde tem possibilidade de conexões sensoriais. Aí vai tomar um café pela temperatura. Aí vai, tira o sapato. Tudo está alimentando esse lado sensorial dela. Então, isso entra nos cuidados terapêuticos, por exemplo. Tem algumas pessoas, e é claro que também é preciso investigar. Às vezes a gente duvida, inclusive, do partilhante.
Às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito assim. Ela mesma se autocaracteriza, né? A Geisa falou aí do sensorial dela. E às vezes, aí a gente vai lá na historicidade e confirma. Mas é interessante que às vezes a pessoa chega se autodefinindo, e quando você vai colhendo a historicidade, gente, mas eu não identifiquei em lugar nenhum o que ela está falando. Será de onde que vem isso? E às vezes é uma alienação, é, sei lá, uma busca por ser aceita ou coisa assim, a pessoa né, se vê de um jeito que ela quer ser como as outras pessoas, mas você vai ver na historicidade, não tem nada a ver com a análise da estrutura dela, com a estrutura como um todo. É igual você falou do seu amigo, ele é muito expressivo, aí você vai ver, não, eu cheguei na escola, era caladinho, ficava calado, nananã. Aí vem outros momentos, nada a ver com o que ele falou. Então, a gente não pode acreditar no partilhante, às vezes. Acontece, às vezes. Eu sempre, eu sempre tinha memórias afetivas de alimentos, de temperatura, mas foi partilhando com o Will que eu percebi o quanto isso me trazia calmaria, me colocava no eixo mesmo, como um processo terapêutico. Porque para mim era assim, é bom colocar um pé no chão, é bom ir para um lugar verde, um parque, mas eu não entendi o quanto isso me colocava realmente em equilíbrio. Foi a partir dos encontros, né, com o Will, partilhando isso, que eu falava, vontade de ir para um lugar com água corrente, e ele falava, então por que você não vai? Porque eu não tinha consciência do quanto isso realmente mudaria, meia hora, 30 minutos nesse lugar, mudaria todo esse caos, essa confusão que a gente tem em termos da malha mesmo, intelectiva, né? E aí eu adotei com mais frequência isso a partir do encontro, e percebi, tanto que eu sugeri o parque, porque eu sabia do que se tratava, que ela ia trazer um assunto delicado, e sendo uma sexta-feira, depois de muitas coisas na semana, eu exausta, para me acolher e receber aquilo ali num lugar que me fizesse bem, seria melhor do que eu estar, por exemplo, no consultório ouvindo aquela história. Muito bom. Excelente exemplo. E às vezes é uma coisa simples. Mas porque, né, a vida às vezes vai te arrastando para um lugar que você às vezes nem percebe. A pessoa cresceu no campo, cheia de contato com a natureza, tem cheiro do mar, tem toda uma retroalimentação ali de natureza, de campo sensorial. E aí, por alguma razão, mudou para a cidade, é prédio, é ônibus, é tudo cinza, cimento, e não tem nada que relembre, nada que conecte. E aí, quando tem um estímulo sensorial, é para um lado tóxico. Não tem, ao invés de ter o cheiro do mato, tem cheiro de fumaça. Aí aquela fumaça causa rinite, e a estrutura de pensamento vai migrando para um lugar que nossa, a pessoa fica estruturalmente falando deformada, a estrutura fica deformada. E aí bastava, às vezes, colocar um verde na casa, umas plantas. Às vezes, claro, o ideal seria voltar lá para o campo, talvez. Não é uma regra. Pode acontecer que sim, e outras vezes a pessoa se desconectou da natureza, do campo rural, da vida rural. Mas aquelas questões, os elementos que tinha na vida anterior estão em falta. Então, se você vai migrando elementos ali que conversem com a estrutura de pensamento, ufa, dá um alívio. E às vezes é uma coisa besta, é um pouquinho que você faz que tem a ver com a pessoa e ela nem sabe, muda a qualidade de vida. Às vezes, né, geralmente é uma sensação de bem-estar, de alívio, de coisas boas, mas também não necessariamente, né? Para algumas pessoas é o contrário disso. Parece uma regra, né, uma lógica da nossa época de buscar um estado zen, um estado de equilíbrio. E às vezes pessoas que eu já vi, por exemplo, que se forçam a fazer meditação, porque é uma coisa que estão medicando, até estão orientando, faça meditação como uma regra. E pessoas que têm estrutura de pensamento, aí você vai ver na análise de estrutura, a pessoa gosta de barulho, gosta desse, né, eu estava falando de São Paulo, por exemplo, tem gente que adora o cinza, o trânsito, aquela vida
agitada, corrida, com pressa, a estrutura de pensamento parece que se conecta com aquilo, sabe? A velocidade, as coisas acontecendo de uma forma caótica, sem tempo para comer direito, e aquela coisa acelerada, o tempo de pensamento da pessoa é tão rápido que às vezes precisa mesmo dessa celeridade na vida para ela conseguir estar conectada. Aí você vai e fala para essa pessoa, não, calma, vamos viver no equilíbrio, vamos fazer meditação, respirar fundo. Cara, a pessoa quer te esganar, não, eu gosto do caos, minha estrutura é caótica. Já viram isso? E aí, como? Aí, o perigo é esse, é quando a pessoa começa a olhar para o mundo, todo mundo falando, tem que fazer meditação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vai ver, ela tá se achando estranha, porque não tá no modo adequado das pessoas, né? Na verdade, não combina, não tem nada a ver. Você vai falar alguma coisa? Ah! Ela tá levantando a mãozinha. Ah, olha, analisando a estrutura da mão, os ossinhos se quebraram. O que mais? Mais exemplos, dúvidas? Você tá com... Eu tinha trazido no meu HD, só que eu esqueci o HD em casa. O livro do Miguel. Você pode abrir na página e ler pra gente? Eu acho que é 200 e alguma coisa. Análise da estrutura. Pode ser. Aham. Quer ler aí? É. Nesse livro do professor Miguel, Introdução à Filosofia Clínica, na página 117, ele faz um comentário sobre a análise da estrutura. Uma das etapas fundamentais de compreensão do partilhante é chamada de análise da estrutura. Trata-se do 27º tópico da estrutura de pensamento. Como o próprio nome indica, não é necessariamente um procedimento que visa identificar um tópico, mas analisar a estrutura de pensamento reconhecida até aqui. Como isso ocorre? Ao passar pelas etapas dos exames categoriais e da montagem da estrutura de pensamento, o filósofo clínico encontra os tópicos determinantes na malha intelectiva da pessoa. Esses tópicos não possuem a mesma força na estrutura da pessoa. Quando nos referimos ao termo força, o critério de mensuração é a própria pessoa e a sua relação tópica. Há, portanto, tópicos ou estruturas de pensamento fortes ou fracas, permeáveis ou impermeáveis, instáveis, estáveis, ricas, pobres, caóticas, ordenadas, e a lista é tão variável quanto são as pessoas. Essa análise da estrutura é realizada como etapa importante e fundamental para o planejamento clínico. Ao saber quais tópicos são determinantes, estão em conflito, podem ser modificados, precisam ser reforçados, devem ser enfraquecidos, precisam dos demais para existirem, são intocáveis, etc., o filósofo pode dar o passo seguinte, que é a aplicação dos submodos. Portanto, após o tópico 23, que é o 23, 24 e 25, né, a tríade, estamos diante de elementos da estrutura de pensamento que não se resumem à colheita da historicidade do partilhante. Nessa etapa, o reconhecimento e até as dificuldades para reconhecer os tópicos do partilhante passam por uma etapa analítica. O filósofo clínico já não lida com elementos estanques do partilhante, mas com o conjunto das relações, isto é, a resultante estrutural das interseções existentes nelas. Os procedimentos clínicos elaborados, a partir da análise da estrutura, têm a mesma aproximação com o reconhecimento que o filósofo clínico pode ter do seu partilhante. Quando feito com respeito ao método proposto pela filosofia clínica, o trabalho tende a encontrar maior fluidez. Mas, assim como tudo nessa abordagem terapêutica, isso não é regra geral. E cada caso é um caso, cada terapia é um processo singular de interseções, realizando uma construção compartilhada que visa oferecer um bem-estar subjetivo ao partilhante.
os próximos tópicos também, que a gente vai ver na sequência, aí, tópico 28, 29, 30, também vão em direção à estrutura. A partir do 27 para frente, já começa a ter essa visão do todo. Obrigada. E é por isso, assim, que a gente sabe, né, o curso é dividido em módulos, em 2 tópicos por aula, mas por isso que é tão importante a gente ter paciência. Eu não sei se vocês lembram das primeiras aulas que vocês tiveram contato com a filosofia clínica, que dá vontade de saber logo, me fala aí como é que funciona, me explica. E é como se já estivesse pedindo uma análise da estrutura. Mas como que a gente vai chegar nesse ponto sem ter passado por cada tópico? Agora não dá para entender melhor que não dava para explicar antes algumas coisas? E acontece muito isso em clínica também. Às vezes a pessoa já chega querendo respostas e angustiada, tô precisando conversar, me fala alguma coisa. Como que eu vou chegar numa análise da estrutura do todo da pessoa sem ter ouvido, sem saber os tópicos? É muito arriscado. Imagina nesse exemplo da Geisa, ela me pede ajuda, socorro, me faz, o que que eu faço? Aí eu falo para ela, vai pro seu quarto, fica lá introspectiva, coloca o travesseiro e vai chorar. Às vezes ela, meu Deus, socorro. Eu precisava ir para o mato e colocar o pé. Dependendo do jeito que você manipula, ajuda, aproxima a pessoa, ela vai desestruturar. O menininho fazendo carinho no peixe, igual cachorro. Tirou da água, fazendo carinho. Desestrutura a ponto, inclusive, né, de matar existencialmente. E é por isso que é tão perigoso, assim, assim, não inválido, mas importante sempre olhar com cautela todas as orientações que a gente tem em geral, né, seja em palestras, igrejas que têm falas que fala para todo mundo, né, tipo, coisas amplas, assim, que, você tem que fazer isso está errado, na vida a gente tem que ter resultado, cursos de coaching, já fiz formações, e é sempre uma coisa, assim, geral, vale para a minha verdade, a verdade de todo mundo, e é isso, e ponto, acabou. E aí que tá o perigo, porque as pessoas que às vezes vão deformar a sua estrutura, tentando se encaixar, tentando fazer caber em algum lugar, em alguma ideia, e aí a ponto, como eu disse, de chegar em estados graves, assim, de tentativas de suicídio, coisas assim. Teve uma época que eu estava falando bastante sobre diversidade, os assuntos LGBTQIA+, dando os meus relatos, compartilhando, e comecei a receber uma enxurrada de ajuda, de pedido de ajuda. Olha, eu sou da igreja, ouço todo dia que isso é pecado. E aí você vê que a pessoa está num estado quase de falência, porque não cabe, não está tentando encaixar onde não é ali. E aí depende muito de cada caso, mas às vezes não é, deixa de acreditar em Deus, não. Às vezes é isso que sustenta a pessoa, mas não nesse contexto. Às vezes você se aproxima de Deus, às vezes até da igreja, mas de outra forma, sem precisar amputar partes de você. E assim por diante, inúmeros exemplos que a gente pode falar aqui. Como é que tá aí pro pessoal de casa? Alguma dúvida? Querem mais um intervalinho? Eu quero passar um vídeo, mas acho que eu preciso baixar ele aqui. Aí a gente dá um tempinho agora e. Pode falar. Tá bom. Pô, aí eu tenho que desligar. Peraí.
Não, é só para voltando um pouquinho lá no princípio de verdade, que teve com a pulguinha atrás da orelha. O princípio de verdade ele também pode ser entendido assim, não de forma negativa, mas ele pode ser entendido assim como um preconceito que a pessoa traz já como uma verdade pré-colocada sobre as coisas, sobre alguém. Pode ser entendido dessa forma? Pode coincidir com o prejuízo que a pessoa já tem a priori, por exemplo, uma opinião. Eu acredito nisso e pronto, acabou. Isso é um prejuízo. Mas no princípio de verdade é sempre em interseção com outra estrutura de pensamento. Sempre vai ter essa sobreposição de duas estruturas, ou mais. Então, eu posso ter um prejuízo a priori, mas se tiver em interseção com outra estrutura, pode, por exemplo, esse prejuízo ser determinante para mim, a ponto de eu não conseguir ter contato com pessoas que não têm uma religião, e eu tenho uma religião. Para mim, Deus é eterno, é divino, enfim, coisas assim religiosas. Minha crença, meus prejuízos sobre Deus são tão absolutos que, em contato com pessoas que não pensam parecido com o meu tópico 5, aquilo me distancia, eu não quero contato. Para outras, por exemplo, eu sou ateu, não acredito, não mudo de opinião, mas tenho muito interesse em saber sobre isso, em entender como é que se deram as religiões, a formação de culturas, de tribos em relação aos deuses. Eu não acredito em nada disso, mas vou fazer um mestrado em teologia. Posso, por prejuízo, não concordar, não acreditar, mas por epistemologia, quero me aproximar do assunto. É interseção. Ou com a outra estrutura ou com outra coisa. Com o assunto, com o objeto. Entendeu? Mais alguém? Então, é porque eu tenho que baixar ele. Pausas, intervalos comerciais. Deu saudade do Jô Soares, né? 10 minutinhos, pode ser? Vou passar para vocês os melhores momentos. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Não. Ele é um desenho, né, animado, mas que tem uma riqueza de mensagem, de conhecimento, assim, ainda mais para nós terapeutas aí que estamos aprendendo sobre comportamento, sobre emoções, pessoas, né, o funcionamento da mente, vale muito a pena assistir. Eu vou passar uns trechos, mas eu quero que vocês vejam como sobre o viés da análise da estrutura. Aquilo que eu estava comentando sobre a gente migrar das partes para o todo, e como isso vai sendo construído na personagem. Às vezes aparece uma emoção, ela tem um determinado comportamento, às vezes tem outra, e aquilo vai reunindo na estrutura dela várias emoções e memórias ali, e, claro, o filme é bem focado no T4, né, nas emoções da menininha, mas que a gente poderia fazer para todos os tópicos, ou enfim, mas a ideia é a gente tentar, ao final, entender a estrutura, analisar a estrutura completa, o todo dos pensamentos e das emoções dela. Vou passar aqui para vocês verem. A qualquer momento, se quiser perguntar, fazer um comentário, é só falar. Esse vídeo está sendo um exemplo de uma análise da estrutura, que a gente está vendo a estrutura do filme, né? Por partes. Mas é mais para ilustrar mesmo, assim, ainda mais nessa imagem aqui, ó, que dá para ver lá a estrutura das emoções, como foram formando os campos da honestidade, da família. Quando a gente vai montando uma estrutura de pensamento compartilhante, lembrando que é sempre uma aproximação, não é a pessoa, né? E
e é sempre momentânea, por enquanto, porque às vezes a pessoa traz o assunto do casamento, por exemplo, para trabalhar na clínica. Passado um tempo de terapia, passado um momento, aquilo já não é tão evidente. Se fosse começar de novo, talvez nem tocaria nesse assunto. Em outra etapa da vida, em outro momento, às vezes não é tão relevante assim. Deixa eu só. E aí, o que a gente faz? Faz um outro levantamento da estrutura de pensamento, da historicidade. Escuta de novo. Porque provavelmente vai aparecer uma outra autogenia, uma outra estrutura, claro que com conexões e partes parecidas e que se repetem, identitárias, né? Mas quando a gente, às vezes, muda o assunto, muda a maneira como a gente vê a estrutura. Fazer esse trabalho é repetido, às vezes, a gente precisa ouvir de novo a historicidade. E a ideia desse filme é mais para ver assim, como foi sendo construído por partes, e quando a gente vê o todo, tá, olha lá o desenho, a representação. É como se a gente tivesse conhecendo um território novo que nunca foi explorado antes. Aí você vai montar um mapa daquele território. É assim que a gente monta uma estrutura de pensamento. Aí, às vezes, por ilustração, né, eu gosto muito de fazer desenhos mesmo, literalmente desenhos da estrutura de pensamento como eu estou enxergando. E aí, eu vejo, por exemplo, não, quando está perto de fulano, essa pessoa fica mais contrariada, quando está assim, ela funciona melhor, quando está assim. E aí você vai vendo a estrutura de pensamento em movimentação também, que daí já entra as questões de autogenia. Mas só é possível fazer isso depois de colher a historicidade. E é sempre um mapa, uma aproximação. A gente não pode definir, a estrutura, a pessoa é assim e ponto e acabou. Não, às vezes naquele momento é assim, às vezes numa época da vida. Então, tem que ter cuidado. Como é que tá para vocês até agora? Alguma dúvida? Comentários? O pessoal de casa conseguiu acompanhar o vídeo? Eu só estou vendo partes das pessoas aqui. Deixa eu ver. Geisa, Luciana, tudo bem por aí, galera? Suemar, obrigada. Ok. Dos tópicos que a gente tinha para ver, é basicamente isso, assim. Foi até mais rápido, né, do que eu imaginava. Mas na próxima aula, a gente já vai começar a entrar no tópico 28. Depois vai direto para o tópico 30, a gente vai pular matemática simbólica, porque ele é um assunto à parte. E depois teremos uma aula só de matemática simbólica, que, na verdade, é só uma introdução, uma apresentação. Assim. Não uma introdução, mas é uma ideia, porque é um assunto, na verdade, que é até mais avançado. Assim. A gente vai ter um curso específico sobre isso, inclusive. Mas é isso. Tudo bem por aí? Podemos encerrar? Obrigadão, viu? Bom sábado para vocês.